A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, da guerra, porém leproso. Amém, irmãos? Aqui vem falando de Naamã, né, um comandante do exército da Síria. A Bíblia diz que ele era admirado, né, pelo exército sírio, pelos homens, né, pelo povo da Síria, porque ele era um homem grande, né, ali não em estatura, mas em poder, né, conhecido, um homem famoso ali na Síria. Né? A Bíblia diz que o Senhor deu vitória à Síria por intermédio de Naamã. Então era um homem querido, né? Ele era herói da guerra. Né? Era um homem que era admirado, o rei estimava ele, né? O povo estimava ele. Né? Ele também se via como um homem grande, um homem poderoso ali na Síria. Né? Mas a Bíblia fala que ele era leproso. E havia uma menina, né, na casa de Naamã, uma menina israelita, né, que tinha sido levada cativa. Ali estava servindo a mulher de Naamã, né, e ela fala que em Israel tinha um profeta que curaria ela da lepra. Curaria ele da lepra, né, Naamã da lepra. E Naamã, ele quis mudança, irmãos. É lógico que Naamã, ele precisou, né, largar o orgulho, né, de ser um homem considerado grande e tal, né, quando ele foi até o profeta não foi vê-lo, mandou o servo dele, né, o moço dele, falar para ele se banhar no Rio Jordão, né, 7 vezes, e Naamã achou que seria de uma forma diferente, né, que ele iria chegar lá, iria ser recebido com honra, que o profeta iria invocar o nome do Senhor, iria impor as mãos sobre ele, ele ficaria curado, mas não foi assim. Mas o que é que o Senhor ele vem falando para nós através desse versículo? Irmãos, as pessoas elas olhavam para Naamã, né, viam Naamã como um homem muito poderoso, um homem rico, né, um homem de muita estima ali na Síria. Só que Naamã, ele era leproso, Naamã sofria, né? Naamã, ele não queria ter aquela lepra. Era uma doença que ia comendo a carne do ser humano, né? Ia apodrecendo a carne do ser humano, né? De pouquinho em pouquinho ela ia se alastrando e a pessoa já não podia viver com as outras pessoas porque era uma doença contagiosa, né? Então tinha que ter um afastamento ali do público e Naamã tinha essa doença, né? Mas, irmãos, talvez muita gente ali na Síria não sabia, né, que Naamã tinha esse problema, né? Talvez ele cobrisse, talvez só as pessoas mais íntimas ali do lar dele soubesse, né, que a Bíblia não fala isso eu estou imaginando, né? Talvez ele escondesse, colocasse roupas longas que cobrisse ali a sua enfermidade, a sua doença, né? Então, para as pessoas, ele era um homem grande, um homem estimado, um herói da guerra, como diz a Bíblia, mas dentro dele ele era leproso. E muitas vezes, irmãos, né, a gente tá como Naamã, né, vivendo de aparência. Naamã, para as pessoas lá fora, ele era um homem perfeito, mas dentro dele, as pessoas que conheciam ele mais a fundo sabiam que ele tinha uma doença grave, uma doença, né, que só Deus mesmo para curar e tirar ele daquela situação. E muitas vezes a gente também é assim, né? As pessoas nos veem, né, como homens e mulheres de Deus, pessoas corretas, pessoas que são estimados,
né, pela sociedade, no meio em que vive. Todo mundo fala, fulano de tal é uma boa pessoa, fulana de tal é uma boa pessoa, mas muitas vezes a gente carrega lepras dentro de nós, sentimentos, costumes, vícios que as pessoas lá de fora não sabem, né? Só aquelas pessoas mais íntimas, né? E isso não é bom. Naamã não era feliz assim. Ele queria ser limpo por dentro e por fora, né? Ele queria ser estimado ali pelo povo, tanto por dentro como por fora. Ele não queria ter aquela doença. E nós também não devemos, não queremos e não podemos aceitar lepras nas nossas vidas. Né, irmãos, a gente tem que a mudança, a Bíblia, né, Deus, o Senhor, o Evangelho, ele nos muda de dentro para fora. Não adianta nada a gente viver de aparência, só que dentro da gente, né, tem um sentimento ruim, tem a lepra da inveja, tem a lepra da ira, tem a lepra da mentira, tem a lepra da contenda, né? Tem tanta lepra que existe por aí. E muitas vezes a pessoa aparenta ser uma coisa lá na igreja, todo mundo olha e fala, nossa, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção, só que a pessoa, né, os mais próximos, os mais chegados, aqui no caso, o rei, né, ele sabia dessa condição de Naamã, a sua esposa, essa menina que vivia ali também sabia, né, talvez todo o povo soubesse, mas a Bíblia não fala que todo o povo sabia, também não fala que o povo não sabia, né? Eu imagino, né, porque Naamã, um homem que era leproso, ele não podia viver em sociedade, né? Nós sabemos que os leprosos eles eram tirados da cidade, eles viviam exclusos, né? Eles não viviam em sociedade. Então, talvez, né, aqui da minha cabeça, as minhas palavras, a minha imaginação não está na Bíblia, talvez as pessoas não soubessem, o povo não soubesse que Naamã era leproso. Então ele aparentava ser uma coisa, mas na verdade, né, por dentro dele tinha uma enfermidade que ali prejudicava ele. E o Senhor está falando para nós a mesma coisa, né? Não é a lepra física, mas é uma lepra espiritual. E, irmãos, Naamã, ele queria tirar aquela lepra da vida dele, e nós precisamos querer também, porque um princípio para Deus agir é a nossa vontade, né? Deus, ele vai nos limpar se a gente quiser ser limpo. Um leproso chega para o Senhor Jesus Cristo e fala assim, ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E ali Jesus fala, quero ser limpo. O leproso chega até ele e quer ser limpo. E Jesus também quer que ele seja limpo, né? Que ele ficasse limpo. E na nossa vida é a mesma coisa, né? Deus quer que a gente fique limpo de toda a lepra, né? Ele quer nos purificar com o santo sangue dele, mas nós também precisamos querer tirar a lepra, né? Nos esforçar. Naamã sai da Síria, vai até Israel, atrás, né, do profeta, para receber a sua cura. Teve um esforço, teve um movimento, né? Nós também, para tirar essas lepras espirituais, né, a gente precisa se esforçar, precisa pedir a Deus, precisa buscar o Senhor, ir até o Senhor, clamar a Deus, né, fazer o que Deus nos direcionar, né, para tirar sentimentos que nos atrapalham, sentimentos que nos fazem regredir na caminhada espiritual. Então, irmãos, vamos tirar toda a lepra, né? Querer tirar a lepra e não viver de aparência porque é tão feio. Né? O que adianta a gente mostrar para as pessoas que é uma coisa quando na verdade Deus sabe que somos outras pessoas, né? Uma pessoa com caráter diferente. Quando a nossa família, quando os nossos filhos sabem que a gente não é aquilo que aparenta ser, né? Que dentro de casa, né, a pessoa xinga, os familiares xingam, os filhos maltrata, né, a família, os filhos, né? Se tiver algum jovem, maltrata os pais, quando a Bíblia fala que a gente tem que honrar os pais, né? Uma pessoa que está preso em vícios, né? É uma lepra e essa lepra precisa ser tirada, né? Cada um de nós sabemos aonde
né, a área que precisamos ser limpos, que precisamos tirar toda a lepra. Então, irmãos, vamos fazer como Naamã, né, tirar o orgulho, né, quase que Naamã perde a bênção dele, a cura dele, porque ele não queria ir até o rio, né, se banhar, ele achava que na Síria tinha rios melhores, mas o servo dele fala: meu senhor, se o profeta tivesse, né, falado algo mais difícil, o senhor não faria? Isso que ele está te pedindo é fácil, vai lá, faz. E Naamã volta, faz e recebe a cura dele. Então, irmãos, vamos tirar o orgulho, né? Vamos querer também tirar a lepra das nossas vidas, que o Senhor quer, Jesus quer nos limpar, só que é preciso eu e você querer também, amém? Louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite, glória